Queridos irmãos, boa noite, que Deus abençoe as irmãs, os irmãos que estão conosco nesta noite. Nós vamos dar início a esse acontecimento e para nós é uma alegria poder recebê-los aqui para o culto que vamos prestar ao Senhor. Queremos que este momento seja muito especial para cada um de vocês e que venhamos desfrutar da graça do Senhor Jesus em nosso meio, como também nos apresentar a Ele como louvor, como adoração. E isso o Senhor merece de nós. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Nós vamos neste momento conhecer o vídeo de nossas comunicações, aquilo que acontece durante a semana. E eu chamo então a atenção dos irmãos para ver o que está sendo dito. Começa agora a agenda de informações e eventos da nossa igreja. Seja bem-vindo ao É Notícia na PIBS. Culto de quarta. Participe conosco dos cultos nas quartas-feiras. Tem sido uma oportunidade de aprendizado para o seu crescimento e desenvolvimento espiritual. Estamos abordando o seguinte tema: o crescimento da igreja no livro de Atos. Congresso missionário. Nos dias 5 a 7 de junho, ocorrerá o Congresso Missionário no auditório da Igreja Batista Memorial. Participe do workshop. Campanha de oração pelo Brasil. Convidamos os irmãos para a campanha de oração pelo Brasil até o dia 12 de junho. Clamemos por proteção espiritual pelo nosso país, nos dias da Copa do Mundo. Reforma do banheiro. Informamos aos irmãos que o banheiro feminino está em reforma. Os banheiros do primeiro, segundo e terceiro pisos serão destinados exclusivamente para uso feminino. Homens batistas. Hoje comemoramos o Dia do Homem Batista. Parabéns para os homens da PIBS. Em campo com Cristo. Juventude, vamos assistir juntos os Jogos do Brasil, na quadra da igreja. Tragam os amigos. Juntos com Cristo somos mais que vencedores. Costelão Fogo de Chão. Meus irmãos, depois que eu passei aqueles dias em Curitiba, eu não sei o que aconteceu com o meu corpo, mas algo diferente. Mas tudo isso é para dizer para você que no próximo sábado será o nosso Costelão Fogo de Chão. E você não pode perder. Hoje você deve adquirir o seu ingresso, porque é o último dia. Então você não pode ficar de fora. E lembre-se, para ter um corpinho como este que eu tenho agora, somente comendo o costelão. Não perca. E até sábado que vem, se Deus quiser. E você que completa aniversário nesta semana, que Deus abençoe ricamente sua vida. Parabéns! Em nosso site você encontrará tudo o que precisa saber da nossa igreja. Então acesse www.pibsobradinho.org.br ou entre em contato com nossa secretaria pelo telefone 3591-6960. Venham e participem!
Boa noite, irmãos. Estarmos aqui é sempre um grande privilégio. Estarmos na casa de Deus é sempre algo tão maravilhoso, tão inexplicável. Eu não sei se os irmãos sentem assim, mas cada vez que eu venho ao culto, à reunião solene da igreja, eu me sinto tão grata a Deus por pertencer a essa família, tão grata a Deus por podermos rever os irmãos, podermos cantar louvores, podermos nos abraçar. E é isso que nós vamos fazer nesse momento. Nós vamos ficar de pé e vamos abraçar uns aos outros, dizendo como é bom ser corpo junto com o irmão, como é bom ser família, como é bom ser igreja. Dá um abraço no seu irmão aí do lado. Dá uma boa noite. Deus nos fez irmãos com um preço muito alto. Nós devemos valorizar muito isso, né? Nós devemos valorizar muito sermos parte uns dos outros, sermos corpo de Cristo. Isso tem um grande valor. E nesta noite nós queremos juntos expressarmos a nossa adoração a esse Deus que nos criou e que nos fez irmãos. Nós vamos ler Hebreus 11:13 juntos. Leiamos, irmãos. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Oremos. Senhor Deus, grandioso é o teu nome. O Senhor fez todas as coisas, fez tudo aquilo que os nossos olhos podem ver, mas fez também tudo aquilo que os nossos olhos não podem ver. O Senhor fez os céus, onde o Senhor habita em teu trono. E nós, nesse momento, queremos alcançar o trono do Senhor com o nosso louvor e a nossa adoração. Recebe, ó Deus, o culto que prestamos ao Senhor. Recebe os nossos louvores. Que os nossos corações nessa noite sinceros te renda adoração, te renda louvor. Que nós reconheçamos a tua presença no nosso meio. E que o Senhor possa falar profundamente às nossas mentes, ao nosso coração, à nossa alma. E que cada um de nós que entramos aqui nesse lugar, sintamos a tua presença e sejamos transformados para a honra e para a glória do Senhor Jesus, no nome de quem nós oramos. Amém. Nós vamos cantar nesse momento toda a natureza, tudo aquilo que foi feito pelo nosso Deus, Salvador e Senhor. Toda a natureza me fala do meu Deus. Árvores e frutos são todos seus. O céu, o mar, as flores, as noites de luar. Sempre que os contemplo, paro pra pensar. Quem sou eu, ó Pai? Quem sou eu, ó Pai, pra merecer tamanho amor? Sim, tenho a resposta. Eu nada sou, Senhor, eu nada sou, mas teu amor me transformou, tornou-me um novo ser. Quero estar contigo e no céu viver. Toda a natureza me fala do meu Deus. Quem sou eu, ó Pai, para merecer tamanho amor?
toda a natureza me fala do meu Deus. Árvores e frutos são todos seus. O céu, o mar, as flores, a noite de luar, noites de luar. Sempre que os contemplo, paro pra pensar. Quem sou eu, ó Pai, pra merecer tamanho amor? Se tenho a resposta, eu nada sou, Senhor, eu nada sou, mas teu amor me transformou, tornou-me um novo ser. Quero estar contigo e no céu viver. Quero estar contigo e no céu viver. Quero estar contigo e no céu viver. Você que está nos visitando, permanece em pé e os demais podem sentar, por favor. Vamos conhecer todos que estão nos visitando hoje. Que alegria para nós temos conosco o casal que estiveram lá em São José da Laje, missionários na Junta de Missões Nacionais, voluntários lá em São José da Laje. Eles são da igreja aqui da geração eleita. Nós agradecemos a presença de vocês. Está ali o Paulo José e a Elaine, que são de Araguari. Elaine, a nossa missionária, e Paulo José é o seu noivo. Para quem não esteve aqui pela manhã, que nós apresentamos, eles casam dia 1º de novembro, aqui na igreja. Então, você já é convidado. Não sei, mas você já é convidado. Vai ser bom, é a nossa missionária, e nós vamos ter aqui uma grande festa. Você também, que prazer poder recebê-la aqui, pena que eu não tenho aqui o seu nome, e que Deus abençoe a todos. O que a igreja diz? Isso vale para o Renan também, né? Eu quero orar agora com você que está aniversariando durante esta semana. O Josian Firmo, a Sônia Regina, a Trindade, a Nayara Farias, Zanisque, Isadora Patrício, o José Batista dos Santos, o Valdivino Machado, a Maria Eduarda Sobral, a Luzamira. De casamento nós temos Miriam e Altamir, temos o pastor Eli e Geni, temos Nayara Pinheiro e Francisco, Paulo José e Clênia. Nós vamos convidá-los aqui à frente para orarmos, agradecendo a Deus a vitória destes irmãos, pelo seu aniversário, pelo casamento, e nós vamos agradecer a Deus por isso. Mas quem sabe você tem uma bênção que também quer agradecer ao Senhor, pode vir para cá e nós vamos estar orando, agradecendo a Deus. Silvio, você está agradecendo? Quando? Dia 5. Muito bem. A festa por isso que eu vi lá 2 carretas da Sadia indo em direção à sua casa. Já é para isso. É da Perdigão. Então tá. Nós vamos orar agradecendo a Deus pela vitória destes irmãos. E Elaine, vem cá, você e o Paulo José também. Pois é, 2 Paulo Josés nesta noite aqui na frente. Nós queremos agradecer a Deus a vida de vocês dois, pela vitória concedida aos 2 que se encontram. E Elaine deve estar sorrindo, né? Irmãos, vamos orar. Vamos nos colocar. Eu peço ao irmão Edson que venha aqui, por favor, e ministrará esta oração de gratidão pelos nossos irmãos. Pai de amor, mais uma vez os nossos corações se constrangem diante do Teu altar, primeiramente pela adoração que é devida ao Teu santo nome, e depois pelas vitórias, Senhor, que o Senhor tem concedido a esses irmãos que estão aqui à frente, e também certamente a todos nós, senão não estaríamos aqui. E agora nós queremos Te bendizer pelos irmãos que completam mais um ano de vida,
pelos irmãos que estão aqui também comemorando aniversário de enlace matrimonial, pela Elaine e Paulo José, que também estão felizes diante do teu altar e diante da igreja, por terem se encontrado, por terem já agendado o seu casamento. Ó Deus, e são muitos os motivos pelos quais a tua igreja está reunida e juntos queremos bendizer o teu nome, queremos te glorificar. E esse momento, Senhor, nós queremos depositar no teu altar toda a nossa gratidão, todo o nosso contentamento, Senhor, e que os nossos corações sempre estejam jubilosos diante do Senhor, nos momentos de bênçãos que reconhecemos a Tua mão atuando sobre nós, quando nós temos muita gratidão em nossos corações, e também nos momentos difíceis, que os nossos lábios nunca cessem de bendizer o Teu nome, ó Deus. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Podem sentar, Deus abençoe a todos. Vamos louvar a Deus com este grande coro. Qualquer problema, Deus cuidará, pois Ele é poderoso para tudo suprir. Já viveste a sofrer, já tiveste aflição, sem a esperança de encontrar a solução. Eleva aos céus tua voz e chama o Senhor, pois Ele que é poderoso escuta. Não há qualquer montanha que não possa ser removida, não há problema algum que não possa ser resolvido. Deus cuidará de todos aqui, pois Ele é poderoso para tudo suprir. Deus sabe a minha dor, Deus ouve o meu clamor, Deus vê, seja o que for, só Ele pode fazer maravilhas, mesmo que jamais se viu. Não há problema algum, Deus cuidará de todos aqui, não há montanha, não há problema algum, Deus cuidará, pois Ele é poderoso para tudo suprir. Deus cuidará de todos aqui, pois Ele é poderoso. Deus é poderoso. Oh, meu Deus é poderoso. Meu Deus é poderoso. Eu sei que Deus é poderoso. Meu Deus é poderoso. Meu Deus é poderoso para tudo suprir.
tudo suprir. Suprir todas as coisas. Não há montanha que não possa ser removida, não há problema que não possa ser resolvido. Nós aprendemos muito desde quarta-feira. O irmão Renan está conosco desde a quarta, no culto de quarta, dirigiu os louvores. Na quinta-feira, ensaiou com o nosso grupo. E aí começou um trabalho árduo, não é? Mas muito bom. Com o nosso workshop que começou na sexta-feira. Nós preparamos essas músicas, trabalhamos sexta, sábado e hoje, e aprendemos não somente o que é um workshop, eu acho que todos os irmãos aqui agora sabem a diferença, né? O workshop é trabalho duro, é um projeto a ser executado, e todos aqui se empenharam muito. Foi um tempo muito gostoso. A gente estava ali atrás falando com o Renan, que já estamos com saudade. Já vamos fazer o segundo workshop semana que vem. Porque foi muito bom. Mas para os irmãos terem uma ideia de tanto que foi bom, nós vamos passar um vídeo, para que os irmãos tenham uma ideia do trabalho que nós tivemos durante sexta, sábado e domingo. Meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti, e do teu Espírito que habita em mim. Que habita em mim. O meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti, e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Ainda que as trevas venham me cercar, ainda que os montes desabem sobre mim, meus lábios não se fecharão. Para sempre hei de te louvar. O meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti, e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Ainda que os homens se levantem contra mim, ainda que cadeias venham me prender. Um trabalho como esse não se faz sozinho, né? Essa ideia nasceu numa de nossas reuniões de planejamento no Ministério de Música, e muita gente participou para que fosse possível acontecer. E eu gostaria de agradecer especialmente a equipe da música da igreja. Eu gostaria que esses irmãos ficassem de pé. Eu queria falar que o Alex, a Rosana, Walter, Gessé, Jesse, Luzia, a Marília, a Elaine, a Valdenora e o Marcelo foram as pessoas que participaram do planejamento e carregaram pedras, né? Confeccionaram de tudo, de camiseta, cartaz e boletos, e
trabalharam com coração nesse tempo. Walter, pode ficar de pé, está ficando sentado. E por quê? Ué? Essa turma trabalhou para que esse evento começasse. Começou com oração, começou numa reunião do nosso departamento, nosso ministério, e aí todos esses irmãos falaram, não, vamos lá, nós vamos fazer. E não só esses, né? Muitos outros trabalharam. Eu queria agradecer especialmente Valdenora Marília, que ficou responsável pela oficina de canto e técnica vocal junto com a Marília. A irmã Marília saiu correndo, agora há pouco, para Goiânia, ela precisava estar lá. Eu gostaria de agradecer a todos os coristas, todos os irmãos que participaram. Fique de pé. Esses irmãos estiveram aqui sexta, passaram o dia ontem, né? Chegamos aqui 10 horas da manhã, saímos daqui depois de 18 horas, todo mundo querendo mais. A gente acabou, ontem era quase 7 horas da noite. Aí, tchau, pessoal, mas teve uma turma que ficou aqui ensaiando, ficou mais um pouco. Passaram a noite aí estudando as músicas. Meus irmãos, muito obrigada. Também gostaria de agradecer a equipe da cozinha. Olha, sem esses irmãos, não seria possível. Quero agradecer a Thelma, a irmã Cleusa, Tiano, o pessoal que trabalhou na cozinha. Fica de pé, por favor. Todo o pessoal. Irmãos, vamos, Paulo, acho que você esteve aqui ontem à tarde, teve uma turma aqui ontem à tarde que eu não vou lembrar o nome, mas eu vi vocês trabalhando aqui, cortaram mamão, prepararam o chazinho. Pessoal, muito obrigada. Olha, irmãos, é muito gostoso fazer parte da igreja. E os irmãos saibam de uma coisa, que às vezes o irmão pensa assim, eu toco, eu sou melhor do que quem está na cozinha. Quem está na cozinha é melhor do que quem está limpando os bancos da igreja. Não existe isso. Nós somos um corpo. E sem vocês, esse workshop não teria acontecido com a beleza que foi. Quero agradecer ao pessoal do som, Gustavo, que esteve todo o tempo de pé aí, o pessoal do vídeo, Norton e sua equipe. Gostaria que vocês ficassem de pé também. Nós queremos expressar a nossa gratidão por vocês estarem conosco. Sem vocês, não seria possível. Muito obrigada, irmãos. E os nossos instrumentistas, que ralaram bastante esse final de semana. Que Deus abençoe os irmãos. Cada um de nós temos dons e talentos. E quando nós colocamos os nossos dons e talentos a serviço do Senhor, grandes coisas acontecem. E nós queremos especialmente agradecer ao irmão Renan. Gostaríamos que ele ficasse de pé. O Alex tem uma pequena lembrança do nosso grupo para lhe entregar nesse momento. Para que todas as vezes que você usar este nosso presente, você se lembre de nós e do nosso carinho. Queria, em nome da Primeira Igreja Batista, agradecer, Renan, pelo trabalho executado aqui, pelo pronto atendimento, né, em vir aqui e nos auxiliar e nos dar isso que estava faltando aqui para a nossa igreja, essa injeção de ânimo, essa alegria em cantar, essa responsabilidade, esse compromisso que nós, como cristãos, temos que ter também com a música. E nós queremos agradecer pela participação e dizer que essa igreja também será uma igreja que estará orando pelo irmão. Eu sei que o irmão tem alguns desafios, tem algumas coisas ainda também ainda a crescer no ministério, e essa igreja se compromete também a orar pelo irmão, estar com o irmão em oração. Eu queria aproveitar esse momento também e orar, juntamente com a igreja. Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, porque tudo isso que está acontecendo aqui, Senhor, é para honrar e glorificar o seu nome. Nós somos gratos, Senhor Deus, pela vida do irmão Renan Hart, Senhor Deus, que tão prontamente atendeu esse nosso chamado e nos abençoou, Senhor Deus, grandemente. Tenho certeza também, Senhor Deus, que ele sai daqui com o seu coração cheio, ó Pai, porque aonde estão reunidos os teus servos, Senhor Deus, há alegria, há paz, há harmonia, Senhor Deus, e tudo é belo, Senhor Deus, como nós vemos aqui. Que o Senhor continue, Senhor Deus, derramando e multiplicando, Senhor Deus, as bênçãos sobre ele, sobre a sua namorada, sobre a sua família, Senhor Deus, e que em tudo que o seu servo faça, Senhor Deus, ele possa prosperar. Abençoe, Senhor Deus, sua vida. Mais uma vez eu te oro. Amém.
Nós queremos agradecer ao pastor Washington, que sempre que a gente tem uma ideia mirabolante, ele diz, ok, muito bem, parabéns, vamos lá, pode fazer. E é muito bom, pastor, trabalhar com o senhor e ter esse aval para o nosso trabalho. Muito obrigada, nós agradecemos. E nós queremos que os irmãos participem um pouco ainda do nosso workshop conosco. Fique de pé agora, nós vamos falar o nosso tema, a nossa divisa, que nos norteou nesses dias. E até o próximo. Nós devemos ter mais um outro aí mais tarde. E nós vamos estar convocando a igreja de novo para esse tempo de trabalho. Vamos todos juntos falar o nosso tema? Adorai a Deus com inteligência, em espírito e em verdade. A nossa divisa se encontra em Salmos 47:7, que diz: pois Deus é o Rei de toda a terra, cantai louvores com inteligência. O nosso Deus é o Rei de toda a terra. Nós devemos prestar a Ele o melhor das nossas vidas, do nosso louvor, da nossa música, de tudo que somos. E nós queremos, com esse espírito, fazermos a leitura bíblica que se encontra nos nossos boletins e que tem aí também a divisão. Nós vamos todos juntos lermos esses versículos que se encontram registrados no nosso boletim. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a paciência de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape, para que o possam suportar. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Os irmãos podem se assentar de 3 em 3. E nós vamos orar nesse momento, por esses motivos aí, descritos no nosso boletim. E eu gostaria, como fiz pela manhã, de convidar o irmão Ricardo Valverde para estar orando pelo primeiro pedido. Gostaria de chamar o Jonatas para estar orando e aproveitar a irmã Cristiane, que já se levantou, para vir orar. Depois de 1 minuto, cada um desses irmãos vão orar nessa ordem. O irmão Valverde pelo motivo número 1, o irmão Jonas pelo 2 e a Cristiane pelo motivo número 3. Nós vamos estar orando ao Senhor. O número 1 vai orar pela vida e testemunho dos homens evangélicos. Peçamos a Deus por todos os homens evangélicos, para que sejam rocha, para que sejam firmados na rocha, para que sejam homens de fé, para que sejam homens honrados no meio de uma sociedade tão perversa. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, Pai bendito, Pai todo-poderoso, neste momento, ó Pai, eu gostaria de te pedir, ó Pai, pelos homens evangélicos, ó Pai querido, que
nós, ó Pai, possamos cada dia mais crescer, Senhor, em Tua presença, crescer, Senhor, em santidade, e que possamos, Senhor, através das nossas vidas, Senhor, refletir, Senhor, o Senhor, ó Pai, que as pessoas possam ver em nossas vidas, Senhor, através das nossas ações, ó Pai, Senhor, que possamos testemunhar através de nossas vidas, Senhor, e que, Senhor, os nossos lares, Senhor, nós possamos também, Senhor, ter sabedoria em tudo que formos fazer, ó Pai querido, Senhor, que possamos, Senhor, cuidar, Senhor, da nossa esposa, Senhor, dos nossos filhos, ó Pai querido, e, Senhor, que no nosso lar, Senhor, nos ajuda, Senhor, a crescer também, Senhor, na parte devocional, ó Pai querido, que possamos, Senhor, também estudar em nossa casa, Senhor, meditar na Tua palavra, Senhor, e crescer a cada dia, ó Pai querido. Em nome do Senhor Jesus que eu te peço e agradeço, Senhor. Amém, Senhor. Número 2, vai orar pelos lares dos homens da igreja. As famílias precisam de ter um sacerdote, não é assim que a Bíblia ensina? Um homem de Deus, que fale de Deus, que viva para Deus e que se comporte no meio da sua família como um homem de Deus. Que Deus possa abençoar. Então nós vamos estar orando por esse segundo motivo, número 2. Senhor meu Deus, estamos aqui na Tua casa, Senhor, e nós, continuando na Tua presença, te pedimos, Deus, que o Senhor abençoe os lares de cada pessoa aqui, Senhor, de cada homem. Senhor, nós sabemos que a família é a base da sociedade, Senhor, a base da igreja. Nós te pedimos uma bênção, Senhor, sobre cada família aqui representada, Senhor. Nós te pedimos que nós possamos ser bênçãos, Senhor, na nossa família, para que espelhe o Teu amor através de nós, Senhor, que o Senhor nos proporcione paz, Senhor, dentro de cada lar, que o Senhor resolva os problemas que estão assolando, Senhor, as famílias. É isso que nós te pedimos, Deus, em nome de Jesus, amém. Número 3, vai orar pela salvação dos homens não crentes. Vamos orar, irmãos, para que mais homens tenham um compromisso firmado com o Senhor Jesus, mais homens aceitem o Senhor como Salvador de suas vidas. Oremos. Pai, ainda na Sua presença, queremos pedir pelos lares que ainda não conhecem a Jesus. Queremos pedir, Senhor, pelos homens que acham que a alegria, a felicidade, o caminho está no mundo. Essas pessoas, Senhor, realmente não sabem o que é a felicidade, nunca sentiram em seus corações. Por isso, Senhor, essas pessoas que não Te conhecem, não respeitam suas mulheres, não respeitam seus filhos, abandonam sem motivo, Senhor. Faça com que, Senhor, sejamos instrumentos Teus, Senhor, que cada um de nós seja instrumento para mostrar a quem ainda não conhece onde é o verdadeiro caminho, Senhor, onde é a verdadeira felicidade, que é a obediência em Ti, conhecimento da Tua palavra. É o que Te pedimos e agradecemos, em nome do Seu Filho amado, Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos ficar de pé agora para continuarmos louvando o nosso Deus. Agora, adorando e proclamando a grandeza de Deus. Uma vez um filho perguntou à mãe: mãe, qual o tamanho de Deus?
E a mãe não soube responder o tamanho de Deus para aquele menino, porque Deus, ele não tem tamanho, né? Ela só soube dizer o seguinte: meu filho, eu sei que o meu Deus é maior do que os meus problemas. Eu sei que meu Deus é maior do que todas as coisas. E é esse Deus que eu louvo, eu quero que o mundo todo saiba quão grande é o meu Deus. E é isso que nós vamos dizer nesse cântico agora. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei, quão grande é o meu Deus. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, com majestade, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, ele é a própria luz. E as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Você pode declarar quão grande é o meu Deus, quão grande é o Senhor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus. E sabe, um dia todos vão te ver, quão grande é o nosso Deus. Quão grande é o meu Deus, por gerações Ele é, por gerações Ele é, o tempo está em Ele é o início, Ele é o fim, Ele é o alfa, o ômega, o começo e o fim, o começo e o fim. Três que são em só, Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro. Vamos declarar então bem forte: quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu, sobre todo nome é o seu. Tu és digno do louvor. Eu cantarei, tão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu, sobre todo nome é o seu. Tu és digno do louvor. Eu cantarei, quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus. Cantarei, quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus. Cantarei, quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus. Cantarei, quão grande
todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Amém. Você crê que o nosso Deus é grande? Nós vamos continuar dizendo isso. Nós vamos aprender um cântico agora. Os homens vão começar cantando e as mulheres vão repetir. Das alturas do céu, do profundo do mar, dos limites da terra, louvamos-te. Os homens vão começar comigo. Das alturas. Das alturas do céu, das alturas, homens, do profundo do mar, dos limites da terra, todos juntos, louvamos-te, homens, com todo o coração, todo povo e nação, todos num só clamor, todos juntos, louvando o Senhor por toda a eternidade. Tu serás coroado com louvor. Seu nome é exaltado, teu nome é exaltado, sempre magnificado com louvor, grande Senhor. Homens das alturas do céu, das alturas, mulheres, das alturas do céu, do profundo do mar, dos limites da terra, todos juntos, bem forte, louvamos-te, homens, com todo o coração, todo povo e nação, todos num só clamor, louvando o Senhor por toda a eternidade. Tu serás coroado com louvor. Teu nome é exaltado, sempre magnificado com louvor. Por toda a eternidade, por toda a eternidade, tu serás coroado com louvor. Teu nome é exaltado, sempre magnificado com louvor, grande Senhor. Ele exaltado, exaltado no céu, eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, a verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorifiquem seu santo nome. Ele exaltado, Rei exaltado no céu, por toda a eternidade, tu serás coroado com louvor. Teu nome é exaltado, sempre magnificado com louvor, grande Senhor. E esse Deus é tão grande, que não existe maior amor do que o amor desse Deus. Foi através do amor desse Deus é que nós somos salvos hoje, é que nós podemos estar reunidos como igreja e cantar e dizer, não existe amor maior.
tua santidade é grande. Tua santidade é grande, teu amor imensurável. Tua palavra dentro de mim me faz entender que eu sou teu, Tua santidade é grande, teu amor imensurável. Tuas palavras dentro de mim me fazem ver que eu sou teu. Te adorarei, te bendirei. És para mim amor maior. Para mim amor maior. És para mim amor melhor. Te adorarei, te bendirei. És para mim amor maior. És para mim amor melhor. Em teus braços eu me aconchego. Os homens vão cantar, depois as mulheres vão cantar. Homens, em teus braços eu me aconchego. Tua doce voz me leva a descansar. Tua palavra me faz sentir consolo e paz. Mulheres, em teus braços eu me aconchego. Tua doce voz me leva a descansar. Tua palavra me faz sentir consolo e paz. pois sou teu. Todos juntos, te adorarei. Te adorarei, te bendirei. És para mim amor maior, és para mim amor melhor. Te adorarei, te bendirei. És para mim amor maior, és para mim amor melhor. Amor maior não há, amor melhor não há. Não existe maior nem melhor amor do que esse. Vamos repetir isso? Vamos cantar juntos? Amor maior não há. Amor maior não há, amor melhor não há. Amor maior não há, amor melhor não há. Amor melhor não há, amor maior, amor maior não há. Amor melhor não há, amor maior não há, amor melhor não há. te adorarei, te adorarei, te bendirei. És para mim amor maior, és para mim amor melhor. só a igreja, te adorarei. Te adorarei, te bendirei. És para mim amor maior, és para mim amor melhor. Te adorarei, te bendirei. És para mim amor maior, és para mim amor melhor. Amém. Amém, irmãos. Nosso Deus é maravilhoso. Nós vamos nos assentar e continuar louvando a Deus pelo seu tão grande amor. Dessa maneira, agora, queremos convidar as crianças para que venham à frente, para que nós possamos orar por elas, que elas vão agora ao culto infantil.
Todas as crianças de 4 a 7 anos, por favor, venham até a frente com as professoras, nós vamos orar. Patrícia, você nos conduz em oração pelas nossas crianças que vão ao culto infantil. Um momento tão especial, onde elas podem aprender, né, de uma forma bem adequada, uma linguagem adequada sobre o amor de Deus. Oremos, irmãos. Louvamos-te, Senhor, por estarmos na tua casa e termos, ó Deus, conosco as crianças e esse momento com elas. Ajuda-nos, ó Pai, a desde pequenas ensiná-las a adorar ao Senhor, reconhecer sua grandeza, o teu poder e o teu amor, ó Deus, para conosco. Ajuda-nos, Senhor Deus, como professores, como pais, ó Deus, a instruí-las nos teus caminhos a cada dia. Nós pedimos o teu auxílio e a tua direção, no nome do teu Filho Jesus. Amém. Vamos adorar o nosso Deus agora por meio de uma canção que o coral vai estar ministrando ao Senhor.
Eu convido todos os homens para ficarem em pé e vocês farão comigo a leitura do texto. Então, todos os homens e o pastor e os pastores, nós faremos a leitura. Então, assim diz o texto. Vamos juntos? Sacerdotes, conforme as determinações diárias, também designou por divisões os cordeiros das várias formas, conforme o que Davi, homem de Deus, tinha ordenado. Vamos orar? Pai de amor, a Tua palavra é profunda para nós e nós queremos meditar sobre ela agora. No nome de Jesus, nós apresentamos diante do Senhor todos os homens que fazem parte da primeira igreja batista do Sobradinho, todos os homens que buscam um relacionamento com ela, e pedimos que no poder do Teu nome, cada homem, solteiro, casado, menino, sejam guardados debaixo de Tua proteção. Pedimos, Deus, que os homens batistas do Brasil sejam exemplos, sejam sal e luz em nosso país. Nós pedimos, Deus, que todos os homens que servem ao Senhor cooperem com o Brasil nesses dias em que vamos viver a Copa, para que sejam luzeiros de Deus em meio a estas trevas. Nós oramos, os abençoando no poder do Teu nome. Amém, Senhor. Pode sentar. Hoje nós comemoramos o Dia do Homem Batista no Brasil. E tomo um texto que ele é muito profundo e é uma divisão de trabalhos, e pela própria cultura da época, aqui estão homens que estão relacionados a estes trabalhos. E eu quero então, a partir daqui, deste texto, e quando todo um trabalho é responsabilizado a homens a serviço do reino de Deus, e o texto acaba concluindo sobre um homem que foi chamado homem de Deus. Então eu quero falar sobre homens, sobre a proteção de Deus, homens que servem, homens como estes que estão prontos a visualizar a obra do Senhor como um ministério para você mesmo. E eu tomo alguns exemplos da Bíblia e quero trazer como lição para nós que somos homens e que precisamos representar bem o reino de Deus, não só dentro de nossa casa, mas também no mundo. E eu começo falando de Moisés, um homem cuja história é conhecida, e a Bíblia tem algumas referências sobre Moisés. 5 vezes a Bíblia diz, Moisés, homem de Deus. 5 vezes a Bíblia diz, Moisés, servo de Deus, servia a Deus. E uma referência interessante que a Bíblia faz, é que um homem manso na terra. Que coisa interessante foi dita sobre Moisés. O que você quer que diga a teu respeito quando você sair da terra para o céu? Deuteronômio termina dizendo exatamente de Moisés assim. E eu tomo na linguagem de hoje por causa da ênfase e da repetição da palavra nunca. E vejo como diz o texto: nunca mais apareceu em Israel um profeta como Moisés, com quem o Senhor falava face a face. Que coisa linda dita deste homem. E continua o texto dizendo: nunca houve ninguém que fizesse maravilhas e milagres como aqueles que Moisés, obedecendo a ordem do Senhor, fez no Egito contra o seu rei e os oficiais e todo o seu povo. E mais, nunca houve outro profeta que fizesse os milagres
e as coisas espantosas que Moisés fez com grande poder na presença do povo de Israel. Olha que maneira foi interessante desse homem terminar a vida. Ouvir que sobre ele nunca mais se ouve na terra um homem como esse. Gostaria de levar na sua história uma lição como essa, uma palavra sobre essa. Mas o que sobressai na vida desse homem é algo surpreendente. O seu desprendimento. Às vezes nós temos uns cristãos assim, embaçados para a obra de Deus. Se pede, nunca pode fazer, nunca dá para fazer, nunca tem tempo para fazer, está sempre cheio de tanta coisa, nunca pode vir à igreja, nunca dá para fazer nada. Tem uns crentes que são embaçados. E Moisés foi um homem desprendido. E tudo começou quando ele teve a curiosidade ao ver a sarça queimando. Ele viu a sarça queimando e ele admirou aquilo, e diz a palavra que ele disse: irei até lá para ver essa grande maravilha. E ele conversa consigo mesmo, um solilóquio. Ele faz a seguinte pergunta: por que a sarça não se queima? Ele ficou interessado, a curiosidade dele o interessou pela obra de Deus, e essa atitude chamou a atenção de Deus. Porque viu Moisés se aproximando. Deus precisava enviar alguém para ser o libertador do seu povo no Egito, que eram escravos. E Deus gostou da atitude de Moisés. Ao realizar o milagre, ele então corre para ali, para perto, e olha o que acontece. Deus gostou da atitude dele, e diz então a palavra: vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés. Ó que susto. Moisés. Ele não hesitou. Ele disse: eis-me aqui. E o Senhor, ao ouvir a resposta de Moisés, enxergou nele o homem desprendido para o projeto que Deus tinha de libertação para o povo de Israel. Quando nós respondemos a Deus, quando temos esse desprendimento, Deus nos usa para fazer coisas extraordinárias. O homem de Deus precisa ser um homem desprendido para aquilo que o Senhor está o chamando para fazer. E a Bíblia nos deixa entender que Moisés foi um homem de fé. Por quê? Porque sem fé, Moisés não saberia ou não daria conta da liderança do povo de Deus. É fácil conduzir gente? Não, não é fácil. Pastor Antônio Pinto da Cruz, falecido missionário da Junta de Missões Nacionais, ele diz o seguinte: o maior desacerto é conduzir gente, porque cada um tem uma cabeça, cada um quer uma coisa. Dentro da igreja, cada um tem um pensamento, é um pastor para cada crente. Então é um desacerto conduzir pessoas. Mas como nós conseguimos, completa ele, conduzir pessoas? Porque Deus transforma o coração das pessoas em gente desprendidas para ouvir a voz dele. Quando nós temos no plenário homens desprendidos para ouvir a voz de Deus, nós temos então um fluxo, um caminho nesse processo, incluir também a mulher. Quando nós temos um grupo de pessoas disponíveis a ouvir que Deus está falando, como é fácil da gente andar, como é fácil de conduzir. E isso é um passo de fé, e Moisés teve um passo de fé para conduzir aquela nação de maneira vitoriosa. Moisés revelou ter sido um homem de fé, do contrário ele não teria atravessado o Mar Vermelho. Quantos mares são colocados diante de nós? E às vezes a gente tem que passar a nado. Quando eu estive na ilha, na Guiné-Bissau, e que vi a região, e que vi os braços de mares, eu fiquei imaginando aqueles meninos que atravessaram os 3 braços de mares para se livrar
do islamismo, lá nas ilhas do Canefaque. Meus irmãos, é uma extensão o braço de mar. Como alguém pode se lançar no mar e bater os braços e atravessar e sair salvo do outro lado? Agora imagina aqui, uma grande multidão, eram homens, mulheres, crianças, e diante deles estava o grande mar. E pela fé, Deus socorreu Moisés. Foi pela fé que Moisés conduziu o povo pelo deserto. Sem fé ele não poderia ter feito nada disto. A Bíblia nos deixa entender que Abraão creu. Ele teve fé unicamente naquilo que Deus falava para ele. Homens, onde está a sua fé? E às vezes nós brincamos, homens de pouca fé. Aí não sei se o café é Santa Clara ou se é pilão. Porque homens de pouca fé, aí dizem que é bule, para pouca fé. Mas está se referindo, essa cacofonia, a bem da verdade, é homens de uma pequena fé. Mas a Bíblia diz assim, se tiver uma fé como o tamanho de um grão de mostarda, nós diremos a este monte, sai daqui para lá, e o monte obedece. Isso crendo que Deus é o removedor da montanha. Deus é aquele que abre o mar. Você, homem, está diante de um mar. Deus, Ele prestigia a sua fé. Aprendemos com Moisés que através da sua humildade, da sua sinceridade, da sua fé, ele serviu a Deus com alegria. Foram instrumentos na vida de Moisés para a trajetória da sua vida. Todo o percurso dele se pautou na sua sinceridade, na sua humildade diante de Deus e na sua fé naquilo que Deus dizia para ele. E isso então fez de Moisés um homem bem-sucedido. Nós gostamos de ser bem-sucedidos. Eu tenho orado para que Deus me faça bem-sucedido. Eu tenho orado para que eu possa ver o sucesso de Deus na vida de nossa igreja, na vida das famílias. Eu fico contando as famílias que não põem os pés aqui. Eu fico doente com isso. Perdem a graça de Deus, perde o privilégio de Deus, e agora a Bíblia está dizendo, seja um Moisés, um homem sincero, humilde, de fé, para conduzir a sua geração. Outro homem que a Bíblia nos faz menção, e só digo uma frase a respeito dele, ficou conhecido como um homem segundo o coração de Deus. De quem a Bíblia está falando? De Davi. Ora, Davi foi um homem cheio de atropelos. O primeiro atropelo de Davi, diz a palavra de Deus, que quando ele maquinou todo o mal contra um dos seus, e que aquele morreu por causa do mal maquinado por Davi, diz a palavra que Deus não gostou disso. Aí eu escrevi aqui na minha Bíblia, exatamente assim, não sei aqui aonde está, aí eu escrevi assim, problema à vista. Deus não gostou disso, problema à vista. Porque Deus não se deixa escarnecer. O que você semear, isso também você ceifará. Quem semear na carne ceifará a corrupção. Mas quem semear no Espírito ceifará a vida eterna. Os irmãos conhecem isso? Conhece essa expressão? Conhece esse ensino bíblico? Pois bem, então aqui, o Senhor, embora tendo Davi semeado na carne,
a Bíblia vai contando a sua história e vai vendo que Davi então foi mudando o curso de seus maus desígnios, a ponto de terminar como um homem segundo o coração de Deus. Qual seja o mal que tem na sua vida, qual seja a sua inclinação, qual seja a situação em que você tem lá dentro da área cinzenta da sua moralidade, Deus muda o curso da sua vida e pode fazer de você um homem segundo o seu coração. Amém, irmãos? É possível? Sim, é possível. Um outro homem em que a Bíblia faz uma tremenda citação é Jó. E o livro de Jó já começa dizendo assim: Jó, um homem íntegro e reto, que temia Deus e se desviava do mal. Será que eu preciso pedir a Deus: Senhor, me faça um homem íntegro, Senhor, me faça um homem reto, Senhor, me faça um homem temente, Senhor, me desvie do mal? Será que eu preciso orar isso a Deus? Essas lições já dependem de você. Ser um homem íntegro, o anjo do céu não vai descer para que você escolha ser um homem íntegro. Você já tem todo o conhecimento da palavra para ser íntegro. Você já tem todo o ensino da palavra para ser reto. Então isso é uma escolha sua. Se você foi ao comércio e foi no posto de gasolina, abasteceu 35, deu 50 e a pessoa te devolveu 20, uma nota inteira, você logo percebeu que tinha alguma coisa errada. Eles ganham tanto dinheiro, deixa eu ir embora com esses 20. Isso é uma questão de integridade. E se você leva os 20, você roubou. Então, a questão de integridade, você não precisa pedir a Deus. Você já tem de Deus a determinação para fazer o que é certo. Precisa ter coragem de consertar o que está errado na sua vida, para fazer o que é certo. E Jó teve essa coragem. Jó teve a coragem de se desviar do mal. O pecado apresenta. Oliane teve uma professora de piano, que o nome dela era Aida. E Aida é a sigla do caminho do pecado. A primeira coisa é te chamar a atenção. Depois lhe cria o interesse. Depois gera em você o desejo. E aí lhe leva à ação. Aida. Aida é o pecado. Então, quando você sentir, que está diante da presença do pecado, diz a palavra que Jó, ao sentir-se na presença da tentação do mal, ele se desviava. Mas se há concupiscência da carne em você, você vai brincar com o pecado. Você vai gostar da situação que está do lado. E a Bíblia diz que Jó era um homem que se desviava do mal. Que linda era a vida de Jó. E a sua história se resume exatamente assim. O diabo intentou fazê-lo sofrer, só para que ele tropeçasse na sua integridade, na sua retidão, no seu temor a Deus e na sua queda ao pecado. Por ter ele uma vida linda, santa diante de Deus, o inimigo investiu para que ele caísse, para que ele negasse a Deus. E aí o inimigo alega o seguinte: olha Deus, esse homem, ele só tem fé porque ele está interessado nas coisas que o Senhor dá. A fé dele é superficial. Ele não tem nada de bom como o Senhor pensa. Se o Senhor permitir, eu então vou provar isso. E Deus, conhecendo o coração daquele homem, Deus conhecendo o pensamento daquele homem, a fé daquele homem, Deus conhecendo a profundidade
proximidade, da intimidade de Jó com ele. Deus disse: vá e faça. Deus permitiu que a riqueza de Jó fosse perdida, que os filhos de Jó e sua esposa fossem mortos, e que a sua vida sofresse profundamente. Quando nós lemos o livro de Jó, nós encontramos desse homem um consolo como exemplo para nós em meio ao nosso sofrimento. Diz a Bíblia que ele foi provado por Deus em seu limite. Ele foi machucado, ele esteve à beira da morte, mas diz a Bíblia que ele resistiu a tudo, e resistiu com fé, resistiu com perseverança. E diz a palavra: em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Sabe o que o texto está dizendo? Que Jó não disse assim: ai meu Deus, ai Deus, por que essas coisas estão me acontecendo? Nem isso Jó fez. Ele aceitou viver toda aquela situação por fé no Deus que era a sua recompensa. Mesmo sem compreender, como é difícil a gente ter situações que a gente não compreende, a gente fica perguntando: por quê? Por que isso? Mas Deus, por quê? E Deus está querendo que você pergunte para quê? Porque Ele quer que a sua vida, de alguma forma, tenha uma lição para outros. Para quê? Para que o Senhor deseja que eu esteja passando por isso? Que lição eu devo dar com este meu sofrimento? Para quê? Quando eu fui pastorear no meu primeiro ministério, lá conheci um irmão, uma doçura de homem. Ele já estava no leito há muitos anos. E eu, ali vendo aquele sofrimento dele, eu ia para lá para consolar, para ler a Bíblia, para alegrar. Quem saía de lá consolado era eu. Eu saí de lá tão feliz, tão contente, que aquele sofrimento daquele irmão glorificava o nome do Senhor. No dia que ele morreu, aí eu gostei. Sabe de uma coisa boa, dia assim para a gente começar a pregar o evangelho, para a gente então alcançar um monte, é no dia que morre gente boa. Rapaz, a igreja enche, fica entupida, o povo vem, porque aquele irmão teve uma amizade profunda com o povo. E naquele dia da morte dele, quantas pessoas que ainda não tinham a experiência com o Senhor, ouviram do poder da palavra. Quantas pessoas se renderam a Cristo, por causa de um homem santo. Mas ele não compreendia o sofrimento dele, mas ele dizia: é para a glória de Deus. Assim como Jó suportou tudo, todo o sofrimento, suportou sustentado somente na fé. E o êxito de Jó, na sua vida, se deu por ser ele, diz a palavra, um homem de fé e temente a Deus. Ai, é uma coisa que peço. Eu quero experimentar com Deus fé completa nele. Eu quero experimentar com Deus um coração temente sobre tudo. Porque parece que isso é bom para a vida humana. Isso é bom para o ser humano. Isso é bom para o homem, para a mulher, para a família. Viverem por fé e serem tementes a Deus. Confiar em Deus. Jó não dependeu das circunstâncias. Às vezes nós temos alegria porque tudo vai bem. As latas estão cheias, a casa está farta, tudo está em mil maravilhas. Mas quando as coisas começam a ficar complicadas, nós nos abalamos. Nesse momento foi o sofrimento daquele a quem o Senhor Jesus disse: venha, ande sobre a água, venha aqui onde eu estou. E ele foi, quando começou a olhar então para as circunstâncias, começou a afundar. Às vezes nós estamos olhando para as circunstâncias e afundamos na fé.
Mas nós não dependemos das circunstâncias, nós dependemos de Deus, porque Ele não muda. A Bíblia diz: neste mundo tereis tribulações. Eu lhes disse estas coisas para que vocês em mim tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, porque eu venci. Meus irmãos, as tribulações são ferramentas de Deus para provar o caráter, provar as motivações, provar a sinceridade da nossa fé. No entanto, Deus nunca mesmo permitirá que o nosso sofrimento vá além da nossa força. E Ele diz isso na sua palavra: não sobreveio a vocês tentação. Vamos pegar aí o boletim? Aí onde estão mulheres? Vamos ler juntos? Não há sofrimento que nós não possamos suportar, porque Deus é conosco. Ele nos dá aquilo que é cabível a nós. É uma promessa dele. Vamos ler juntos todos? Onde tem mulheres? Leiamos. Não. Ele providenciará o escape. Sabe o que está dizendo aqui? Que Deus está no controle da sua vida. Homem, Deus está no controle da sua vida. Qual seja o seu problema, Deus está no controle da sua vida. Eu quero falar sobre o último homem. Me ajudem no Evangelho de João, capítulo 18. Abram aí sua Bíblia. Evangelho de João, capítulo 18. Evangelho de João, 18. Vamos ler juntos o versículo 10. João 18, 10. Podemos? João 18, 10. Podem ler, todos. Então, deixa eu repetir para você. Então, Simão Pedro desembainhou uma espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Talvez você nunca tinha se atentado para esse nome. Já tenha lido, mas não tenha se atentado. Pode ser que você nem mesmo sabe quem é esse Malco. Ele aparece nessa figura, né, nesse cenário, como um figurante. Porque nada mais está sendo dito a respeito deste homem na Bíblia. Mas a história nos deixa entender que Malco tem algo de brilhante no seu caso. E esse homem, diz a palavra, que era servo do sumo sacerdote. E o texto está dizendo que Simão Pedro fez o quê? Cortou a sua orelha. Nós aprendemos que Pedro teria cortado a orelha de um soldado que foi prender Jesus. Mas a verdade é que não foi um soldado. A verdade é que foi um homem chamado Malco que servia ao sumo sacerdote. Então não tem nada a ver de soldado aqui. E esse homem que foi a Jesus para prendê-lo, era um homem que teve coragem de sonhar. Ele sonhava em ser um sacerdote. Malco estava sendo treinado. O historiador conta que Malco estudou obedecendo às regras.
as leis, e ele estava prestes de ser emancipado a um sacerdote. Quando então o superior dele disse: olha, você vai lá e prenda a Jesus. E Malco foi. E chegando lá, ocorre aquele episódio. A lei exigia o seguinte, que quem queria ser um sacerdote não poderia ser gago, não poderia ser surdo, não poderia ter qualquer defeito no seu corpo. Estava liberado ter um problema na orelha esquerda. Ele podia ter um defeito na orelha esquerda, mas não podia ter nenhum defeito na orelha direita. E ele sonhava ser sacerdote. Ele tinha um sonho. Pedro conhecia a história daquele homem. E naquele momento, Pedro exatamente vai aonde estaria cortando o sonho daquele homem. O que diz o texto? Que Pedro desembainhou a sua espada e cortou a orelha direita de Malco. Quando aquele homem viu a sua orelha direita jogada no chão, imagina a dor que entrou naquele coração. Imagina você o que passou na mente de Malco. Quantas vezes você, homem, se dedicou para alguma coisa? Você trabalhou, você perseguiu algum benefício no momento de ser coroado. Algo cortou os seus sonhos. Quantos de nós aqui já tivemos sonhos cortados? E agora estava aquele homem com seus sonhos cortados, com a sua orelha direita cortada, que o impedia de ser sacerdote. Por vezes, quem puxa a espada para cortar os nossos objetivos é alguém que anda com o Mestre, com o Senhor Jesus. Por vezes, quem puxa o seu tapete, que tira o seu sonho, é alguém que anda com você. E isso te machuca profundamente. Lhe faz doer, você chora, você fica amargurado. E agora eu fico imaginando a dor de Malco naquele momento. Os evangelhos contam esta história. Mateus, Marcos e Lucas, Mateus, Marcos e João contam esta história. Somente Lucas, o médico, conta esta história acrescentando um detalhe maravilhoso na vida de Malco. Diz então o evangelho de Lucas, o médico, que Jesus então acudiu. Jesus disse: deixa, basta. E pegando a sua orelha, colocou no lugar e o curou para a glória de Deus. Jesus conhecia o sonho de Malco. Jesus sabia que ele queria ser sacerdote. Jesus então restaura o sonho de Malco. Neste momento, Jesus faz um milagre não só físico, mas também espiritual. Jesus é aquele que restaura os nossos sonhos. Pode ser que nesta noite você tenha sonhos perdidos. Pode ser que algo tenha ficado para trás e que isso lhe machuca profundamente. Mas Jesus nesta noite pode reconstruir os teus sonhos, assim como ele reconstruiu os sonhos de Malco. A Bíblia não fala mais nada, mas no processo da restauração espiritual, quero crer que aquele que saiu como algoz de Jesus, agora tornou-se um discípulo do Filho de Deus. Saiu para pregar o Evangelho, porque teve um encontro com aquele que foi capaz de restaurar os seus sonhos.
Você está vivendo uma situação constrangedora dentro do seu lar? No seu trabalho? Com o seu filho? O sonho do concurso que nunca chegou? O sonho da faculdade que não conseguiu realizar? O sonho do namoro que não acontece? O sonho do casamento que está em situação ruim? O sonho da casa? Qual é o seu sonho que está ruim? O que é que você perdeu nesta jornada? O Senhor, Ele vê todas as coisas e Ele vê você. Ele sabe dos nossos sonhos. E quando a nossa vida está nas suas mãos, conforme vimos estes homens revelados nesta noite, então nós sabemos que se alguém tenta frustrar os nossos objetivos, Ele nos acode, Ele nos cura, Ele reconstrói os nossos sonhos. Se você está tendo momentos de tristezas e amarguras, isso não é o fim. Jesus Cristo pode reconstruir aquilo que foi quebrado. Jesus Cristo pode curar o que está ferido. Jesus Cristo pode alicerçar o que está prestes a ruir em sua vida. Porque Jesus, Ele é o Senhor da superação. Amém? Jesus é o Senhor da restauração dos sonhos perdidos, da vida perdida, dos estudos perdidos, do trabalho perdido, do casamento perdido. Jesus é o Senhor dos sonhos perdidos. Ele é o Senhor das portas que estão fechadas. Ele pode restaurar os teus sonhos abrindo as portas das bênçãos para você. O Senhor nesta noite, Ele quer operar sobre os teus sonhos. Homens, se você nesta noite entende que Malco é um exemplo de sonhador, cuja verdade foi consagrada e restaurada por Deus, saiba que qual seja a perda que você teve, não só da sua orelha, ou que viva a síndrome da orelha cortada, saiba que o Senhor é aquele que restaura aonde está doendo. Eu disse que o Senhor restaura aonde está doendo. O Senhor quer restaurar nesta noite. O último homem desta noite a ser conhecido por nós, ele vai ser cantado, Barnabé. Vamos ficar em pé, irmãos? Vamos cantar o hino 496 do HCC. Fica bem, a gente passa bem, o outro Eucaristia. Ainda mais quando se sabe o que fazer e não se faz. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, veio o molho que tinha e repartiu. Era o seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José da Consolação, homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus. E quando Saulo converteu-se a Cristo, lhe faltou amigo, alguém que fosse companheiro, fonte de consolo e abrigo. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, foi um homem procurá-lo, dando-lhe a mão.
seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José da Consolação, homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus. E quando a igreja se espalhou por todo o canto que havia, por providência, sim, por mão de Deus, chegou a Antioquia, precisando de um pastor de almas, mesmo de um pastor de homens, foram procurar aquele que Deus preparou. Era o seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José da Consolação, homem bom e piedoso, cheio de temor e fé. Era o seu nome Barnabé, era o seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José da Consolação, homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus. Que grande escolha para nós sermos homens piedosos, cheios de temor e fé. Nós vamos orar. Vamos orar agradecendo a Deus. Querido Pai, obrigado pela noite que o Senhor nos concedeu, pelo culto que a Ti prestamos, pela oportunidade, Senhor, de cantarmos, de lermos a Tua palavra, de ouvirmos a Tua palavra e, sobretudo, Senhor, de sermos ensinados a ser homens de fé, a ser homens tementes a Deus. Que tenhamos, Pai, em nossos corações, a sensibilidade de nos inclinarmos para aquilo que é Teu, de andarmos no Senhor e para o Senhor. Que seja uma noite onde a vida de cada homem se constitua num sacerdócio para dentro dos seus lares. Sejam homens bons, justos, íntegros, retos, tementes a Deus, que se desviam do mal, homens prontos para o serviço do Teu reino, para que o Senhor os use na Tua obra. Usa, Senhor, os homens de nossa igreja, para ser bênçãos para o Teu reino nesse lugar. Nós os abençoamos, no nome de Jesus. Muito obrigado. Amém, Senhor. Os irmãos podem sentar. Nós estamos encerrando o culto desta noite, agradecidos a todos vocês que vieram, que estão conosco aqui, e queremos convidá-los para que você participe conosco das atividades deste final de semana. As nossas atividades começam na quarta-feira, quando nós teremos aqui o culto a Deus. Se você pode vir, venha, ainda que você chegue no final da mensagem, mas você venha, que depois você vai tomando gostinho e vai chegando já no horário. Se você pode vir, não fique em casa. Venha receber a bênção de Deus para você, na quarta-feira. Na quinta-feira, nós vamos começar o congresso missionário que ocorre lá no auditório da Igreja Batista Memorial. A Convenção Batista do Distrito Federal está promovendo este congresso. Nós vamos ter ali os nossos líderes das juntas e organizações missionárias, o pastor Marcos. Nós vamos ter ali a Ana Alzira, que é um grande testemunho para nós ouvirmos. No sábado, a partir das 3 horas, nós temos workshop. São 6 atividades que lá estão acontecendo. Eu gostaria de que o irmão já pudesse ver no cartaz e dizer para mim qual que você vai, para que a gente possa lhe dar, então, um papelzinho a fim de que você não perca a sua oportunidade. Eu quero que o irmão participe do Congresso Missionário. Esse ano nós não vamos ter o nosso aqui.
Então nós vamos aproveitar o que está acontecendo lá. Serão 3 noites maravilhosas e o sábado a partir das 3 horas. No sábado nós temos aqui algo muito especial. Eu já estou fazendo uma dieta, para que no sábado eu aproveite muito bem da costelada. Tá bom, meus irmãos? Então eu espero os irmãos. Você que não comprou ainda o seu cartão, eu peço a você que o faça. Sim, José? Ok. Então, irmãos, eu vou contar com os irmãos sobre isto. Após o culto, eu, Renan e a Jânia, nós vamos sair daqui rapidinho e vamos receber vocês lá na porta da quadra, tá bom? E lá vai ter um lanche para todo mundo. É um chá da comunhão. É um caldo da comunhão. Caldo, canjica, tem um monte de coisa lá para você. 0800. Aí vocês vão estar lá. Tá bom? Eu quero agora orar. Desculpa, meus irmãos. Alguns irmãos estão perguntando até que dia que é o ingresso do costelão. Irmão, é até hoje. Sabe, irmãos, esse costelão é para que nós possamos angariar recursos, para que nós possamos comprar imóveis relativos a alguns trabalhos missionários que nós iremos fazer ainda aqui para frente. Engraçado, pastor, que analisando a Bíblia, um pastor ligou para mim e falou: Gessé, eu encontrei um versículo apropriado para esse costelão. Por favor, irmão Cláudio, projete o versículo, por favor. Vamos ler juntos? Disse-lhe mais: ide, comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao Senhor. Portanto, não vos entristeçais, pois a alegria do Senhor é a nossa. Então, irmãos, vocês comam a carne e eu vou comer a gordurinha. Eu espero vocês, então, no sábado. Nós vamos orar agora, mas eu quero orar com a Assis aqui do meu lado. A Assis está representando a Tiana. Essa família sofreu um golpe agora à noite, nesses instantes, quando o cunhado dele lá no Amapá? A cunhada. A Edna, a irmã da Tiana, ela vinha sofrendo algumas situações e ela faleceu agora à noite. Nós vamos orar por ela. Então nós vamos orar por ela, por essa família lutada, pela família que recebeu agora a comunicação. Nós vamos estar orando. Querido Pai, no nome de Jesus, o Senhor é aquele que pode alegrar os nossos corações mesmo em meio à tristeza. E então nós confiamos ao Senhor o coração desta família e pedimos ao Pai que venha socorrê-los nesse momento. Abençoa, Senhor, também a família da Tiana, que está tão distante daqui e que carecem da Tua graça. No nome de Jesus nós pedimos que o Senhor os revista da Tua misericórdia. Agora que voltamos também aos nossos lares, seremos guardados e abençoados no Senhor. Nós agradecemos ao Deus pela vida do Renan, que passou conosco esses dias e que foi tão maravilhoso para nós. Muito obrigado por isto, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Com o pós-lúdio, após o pós-lúdio, nós vamos para a quadra e lá o irmão vai ter a oportunidade de abraçar e cumprimentar o Renan, tá bem?